Bom dia, bem-vindo a mais uma sessão de Access 360 Live Demo. Este é o segundo evento de um conjunto de 4, portanto a sessão de hoje será dedicada ao módulo de aprovação da nossa plataforma, Accessor 360, e na próxima semana teremos mais duas sessões deste ciclo de webinars dedicados a 2 outros módulos. Nesse sentido, aproveito para dizer que podem inscrever-se nas sessões seguintes aqui através de uma oferta que está disponibilizada no chat, ou seja, na janela de chat que fica do vosso lado direito, está disponibilizada uma oferta que leva ao link que permite fazer as inscrições nas sessões seguintes. A duração da sessão de hoje será de cerca de 30 minutos. Caso tenham algum problema em relação à imagem ou em relação ao som, basta clicarem no botão reconectar, que está no topo do ecrã, e é restabelecida uma nova ligação e a partir do problema fica resolvido assim. Do vosso lado direito está o separador de chat, onde está também esta oferta que leva, portanto, à inscrição nos webinars seguintes, e é neste separador que podem colocar as questões que entenderem. No final desta sessão, vamos ter um momento para dar resposta a essas questões. Dependendo do tempo que tivermos disponível, responderemos a todas ou não. Se ficarem questões por responder, elas serão respondidas depois por e-mail para diretamente, apenas para quem colocou a questão. De qualquer forma, podem colocar a questão em qualquer momento, mas se mantiverem a janela de chat fechada, clicando aqui neste retângulozinho vermelho com 3 pontinhos brancos, acabam por ter uma melhor visibilidade do ecrã. O webinar está a ser gravado e o acesso a esta gravação vai ser enviado a todos aqueles que fizeram a sua inscrição por e-mail dentro das próximas 24 horas após o final do webinar. Como eu tinha referido, portanto, esta sessão é dedicada ao módulo de aprovação da plataforma Accessor 360 e para apresentar esta sessão contamos com o meu colega Mário Lourenço, que já está aqui. Olá, Mário, bom dia. Olá, bom dia, Telma. Bom dia a todos e bem-vindos. Vamos então apresentar hoje o nosso módulo de aprovação da nossa solução Accessor 360 e vamos entender como é que vamos conseguir agilizar aqui todos os processos das políticas de crédito das empresas dos nossos clientes. Relembrando que a nossa plataforma e a nossa solução tem aqui uma alternativa face ao que estamos atualmente habituados, é que trabalhamos a informação de forma diferente. E dentro da nossa solução integramos 3 tipos de fontes de informação, sendo ela uma componente dos dados do ERP dos nossos clientes, uma componente de todos os dados públicos da carteira de devedores desses clientes e também uma componente transacional de Big Data com comportamentos positivos, negativos e atrasos sobre toda a economia no seu geral. E toda esta informação é trabalhada com técnicas de Machine Learning e para devolver a cada um dos nossos clientes da Accessor indicadores personalizados que respondem aqui a 3 questões fundamentais. Uma será como é que um cliente me está a pagar. A segunda será qual é a probabilidade deste cliente vir a incumprir comigo. E a terceira é quanto é que eu tenho que vender a este cliente. E nós proporcionamos uma solução cloud com várias funcionalidades, nomeadamente esta em que vamos nos focar, que é a aprovação dos nossos clientes. Os nossos indicadores, como eu estava a referir, o primeiro que podemos observar da probabilidade de incumprimento de um cliente é o nosso RIM, o risco de incumprimento imediato. E ele vai medir uma probabilidade de incumprimento num prazo estipulado
que muitas vezes depende da natureza das empresas, mas por norma falamos de cerca de 90 dias. Depois temos o ICP, que é o Índice de Comportamento de Pagamentos, que irá então medir como é que um cliente me paga de acordo com as minhas regras e também irá ter aqui uma visualização sobre esse comportamento desse mesmo devedor com outros players do mercado. E depois o limite de crédito da Accessor. Esse limite de crédito não tem apenas em consideração os dados financeiros e eventuais dados negativos que se possam encontrar nos dados públicos, mas também vai ter em consideração a relação que eu tenho com os meus clientes, quais são os meus objetivos estratégicos e até qual é o meu apetite ao risco para fazer face a clientes com determinadas características. Portanto, no módulo de aprovação, esse módulo tem aqui várias características relativamente à sua funcionalidade. O primeiro objetivo é configurar toda a política de crédito no momento de decisão de aprovação do negócio ou de aumento de exposição sobre um cliente atual. Portanto, este próprio módulo vai recolher a informação de forma automática, vai recolher essa informação que pode ser interna dentro da empresa ou externa e de forma integrada. Ele vai poder validar todas as regras que eu vou querer impor no momento da aprovação e vai poder me dar uma recomendação sobre essas mesmas regras. Portanto, nós vamos ter aqui um ambiente com uma rastreabilidade automática de todo este fluxo de pedidos que nos são feitos e poderemos então fazer aqui todo um acompanhamento. E aqui estamos a falar de motores de regras configuráveis. Portanto, poderemos desde logo ter avaliações automatizadas e uma pré-avaliação de determinado cliente. A nossa plataforma também ela é web responsive, ou seja, através de qualquer dispositivo poderei aqui fazer uma solicitação de um pedido. Neste caso vamos fazer esta simulação por computador, mas poderíamos também fazer a partir de um telemóvel com um layout bastante diferente. E também notar que a plataforma pode comunicar de volta com as próprias ferramentas dos nossos clientes. Muitas vezes estamos a falar dos CRMs dos clientes em que normalmente já existe aqui um workflow. Então, faz-se uma chamada à plataforma e a plataforma, através de um clique, devolve diretamente o resultado ao CRM. Quando falamos de workflow, a configuração do módulo de aprovação é criar aqui um processo de admissão totalmente personalizado. Aproveitando dentro da avaliação automática toda a informação que temos, devolvendo um resultado. Contudo, isto não é apenas suficiente para muitas realidades de empresas. Nós precisamos também de atribuir níveis e escalões de decisão a diferentes utilizadores. Seja um diretor financeiro para casos mais extremos, ou seja, até um comercial, quando tudo responde à política de crédito. E, portanto, dentro da plataforma conseguimos também criar todo este workflow necessário. Os casos que irei mostrar aqui casos referentes a quando estamos perante um momento de prospecção, ou seja, com um cliente novo. Podemos ter contas, podemos não ter contas, pode ser uma empresa recente. Uma coisa que não temos de certeza é um histórico interno, porque é um cliente novo e não o conhecemos. E depois teremos também, farei aqui um caso, uma simulação com um cliente atual. Ou seja, independentemente da informação que eu tenho disponível, irei ter todo o histórico de pagamentos considerado e poder avaliar também a evolução dos meus próprios indicadores, porque são indicadores, e isto é importante, que são recalibrados diariamente. Portanto, posso sempre observar quando tenho um cliente, como é que ele vai evoluindo de acordo com os seus indicadores e, neste caso, os próprios indicadores de risco. Nesta simulação, iremos aqui tratar um workflow dentro de uma plataforma demonstrativa que irá iniciar-se por criar o preenchimento de um formulário e depois ela irá aqui validar um conjunto de regras internas desta plataforma e devolver um resultado. Isto é um workflow muito simplificado que nós usamos para fazer aqui as nossas demonstrações. Portanto, eu vou agora partilhar o meu ecrã e iremos passar para a plataforma. Eu fiz aqui uma ligação à plataforma com dois tipos de utilizadores.
Um destes utilizadores será um responsável comercial e outro utilizador será um credit manager. Portanto, sem demoras, dentro do perfil do comercial, como podem ver, tem acessos distintos do perfil que eu mostrei anteriormente, que tem muito mais acessos, e estes perfis são totalmente personalizados de acordo com a realidade dos nossos clientes. E este cliente pode, por exemplo, este comercial, vamos aqui solicitar um pedido de prospecção. Ou seja, vou procurar, dentro do nosso módulo de pesquisa, poderia pesquisar por NIF ou por nome, procurei por nome, estou aqui a querer fazer negócios com uma farmácia, vamos aqui aceitar esta. Como podem ver, tenho aqui duas opções quando seleciono a empresa, em que posso solicitar uma aprovação ou aceder à informação desta sociedade. Eu vou, para este efeito, solicitar uma aprovação. Portanto, a plataforma irá-me abrir aqui um formulário totalmente personalizado de acordo com esta empresa, sociedade fictícia. Vou solicitar aqui um montante de 10 mil euros, não sei se é muito, estamos aqui a fazer realmente uma live demo, portanto não sei bem qual será aqui o resultado. Estou aqui a preencher alguns campos que são obrigatórios ou não, de acordo com as configurações, neste caso são obrigatórios, nomeadamente estou a colocar qual é o prazo de pagamentos desta operação, qual é a forma de pagamento que o cliente irá fazer, se é um cliente ativo ou não, e aqui se tem aqui uma zona. Posso incluir os meus comentários, portanto, dizer que já conheço o cliente e solicitar a aprovação. Excepcional. Poderia também anexar um ficheiro, portanto, poderia aqui escolher de acordo com as necessidades internas, às vezes necessitamos de uma ficha assinada pelo cliente, podemos ter aqui dados adicionais, através do meu telemóvel poderia também tirar aqui uma fotografia, anexaria aqui um ficheiro e solicitaria a aprovação. Portanto, neste preciso momento, a própria plataforma vai avaliar este workflow, vai olhar para este cliente, validar que não existe nenhum histórico, dar uma recomendação de acordo com todas as regras que vamos aqui encontrar. Eu, como comercial, se tiver poderes para aprovar uma proposta, terei aqui uma Dropbox que me irá dar aqui um conjunto de opções. Por norma, os comerciais, nas áreas comerciais, têm apenas um conjunto, uma allowance bastante restrita face a certos montantes. Portanto, obtivemos aqui o resultado que me dá o aprovar de acordo com todas as minhas regras. O que é que podemos observar? Podemos aqui observar um conjunto de informações, nomeadamente qual é o risco que esta empresa me representa, qual é o seu comportamento e aqui outros dados. Este vamos vê-lo num outro utilizador, porque aqui, para fazer aqui uma simulação, vou pedir aqui uma revisão a um utilizador específico, que será o Credit Manager, para aprovar conforme proposto. E vou-lhe solicitar aqui esta aprovação. Portanto, rapidamente, já sei que à partida, de acordo com as minhas políticas de crédito, esta proposta é passível de aprovação. Eu aqui vou voltar ao meu utilizador Credit Manager, vou reiniciar aqui o workflow. À partida, recebo um e-mail que me indica que tenho aqui uma proposta pendente de revisão. Portanto, como sou Credit Manager, consigo aqui ver toda a fila das propostas, vou apenas àquelas que estão pendentes de revisão, neste caso. E já podemos aqui observar a farmácia VB. Portanto, tenho o tal pedido, portanto, estou aqui a continuar o workflow, valido que, de acordo com as minhas políticas de crédito, é de aprovar, e aqui faço eu realmente a minha análise. Então, qual é a análise? O pedido que foi sugerido pelo comercial foi de 10 mil euros, o limite de crédito sugerido da Accessor é de 12 mil. Portanto, à partida, logo em termos de montante, estamos ok. Em termos de risco, a minha política
por exemplo, poderia apenas querer recusar estes casos se o risco fosse máximo. E neste caso estamos perante um risco moderado sobre este cliente. Não tenho experiências de pagamento, o comportamento de pagamentos não existe com este cliente, porque eu não o conheço. Contudo, já tenho aqui um indicador bastante positivo que me diz que, de acordo com as minhas regras, este cliente paga bem aos restantes fornecedores. E depois tenho aqui um indicador genérico que me identifica caso exista algum tipo de incidentes com o Estado e como é que ele se comporta com o Estado. E depois tenho aqui um resumo financeiro e tenho finalmente aqui a rastreabilidade com todos os comentários que já foram colocados sobre a proposta. Poderia aqui também aceder aos meus anexos. Contudo, eu ainda quero ver melhor este cliente. Posso aqui aceder rapidamente a um relatório simplificado que me irá mostrar todas as componentes fundamentais sobre esta informação pública que estava aqui a analisar. Portanto, eu quero ver um pouco melhor como é que qual é o CAI do cliente, qual é o seu setor, quero perceber realmente quais são os volumes de negócio e é neste relatório que iremos então observar esta componente. Só aqui um bocadinho para ele carregar. São relatórios totalmente configuráveis e ele agora estava aqui a validar a minha configuração. Portanto, como podem ver, consigo aqui observar uma forma um pouco mais detalhada todos os dados relativamente à empresa que eu estava aqui a analisar. Quais são as nossas grandes diferenças? Este indicador é único para mim. Este limite de crédito está personalizado de acordo com a minha realidade. Se eu fosse uma empresa que vendesse automóveis, ou neste caso casas, este limite de crédito não seria suficiente para uma empresa destas. Portanto, isso seria aqui adequado. Portanto, podemos aqui analisar um pouco melhor o volume de negócios, os principais rácios financeiros e fazer aqui todo um conjunto de análises sobre este cliente. Temos também aspectos positivos e negativos e que são textos automatizados criados para a ajuda da interpretação dos nossos dados. Poderíamos ter aqui também um resumo dos incidentes, neste caso não existe nenhum. Poderia também ter aqui uma opção de adicionar este devedor à monitorização, ou então pedir um relatório completo sobre este devedor. Os relatórios completos, isto é uma alteração que temos tido muito recentemente, são relatórios em que eu posso ver de forma mais detalhada toda a demonstração de resultados, toda a IES, porque também vamos carregar as IES e toda a informação da estrutura societária e todos os detalhes dos incidentes, caso eles existissem. Portanto, os relatórios completos servem sobretudo para esta parte. Portanto, voltando aqui à nossa aprovação, já analisei a empresa, os dados pareciam-me positivos, a informação que eu obtive do comercial também é positiva e posso confirmar aqui uma aprovação e dizer, ok, conforme proposto. E neste caso, ao criar esta aprovação, o comercial irá receber desde logo uma notificação, seja por e-mail, de que esta aprovação foi realmente efetuada. E também poderemos criar aqui um web service diretamente para os sistemas dos nossos clientes, em que devolve este resultado de forma automática. Okay? Portanto, vamos aqui olhar para outro caso e já agora vou aproveitar que estou aqui no módulo de monitorização, tenho aqui acesso ao módulo de monitorização para escolher um cliente da minha carteira. Portanto, poderia aqui de uma forma rápida, olhar aqui para clientes pequenos. O nosso módulo de monitorização encontram-se todos os clientes que estão ativos na minha carteira e posso aqui fazer uma seleção sobre estes mesmos clientes. Portanto, vamos aqui olhar para um cliente, vamos dizer este cliente. Okay? Qual vai ser a grande diferença aqui? E vou apenas aproveitar o NIF e fazer uma simulação, mais uma vez, de acordo com o comercial. A grande diferença
é que vamos então considerar aqui toda a componente histórica dos recebimentos com este cliente. Portanto, como podem ver, pesquisei por NIF e sei que é uma empresa que está na minha carteira. Portanto, o comercial tem acesso à solicitação da formação, da aprovação e aceder à informação da empresa. Vamos solicitar mais uma vez a aprovação, que não me vou alongar, vou apenas fazer aqui rapidamente mais 10.000 euros ou 15.000 euros. Vamos manter aqui os dados, só para perceber o resultado que esta solução depois pode trazer aqui. Okay. Prazo de pagamento. Aqui vou preenchendo o formulário com alguns dados que me parecem assim também. Vou sempre incluir um comentário, validar, e vou solicitar a aprovação. Portanto, voltando aqui ao módulo de monitorização, o Credit Manager, neste caso, já tem aqui acesso a um conjunto de informação que lhe irá permitir analisar o cliente. Mesmo entrando na sua ficha de gestão, poderá perceber todo o histórico das operações que já foram criadas sobre este cliente, todos os alertas que já foram gerados a partir deste cliente. E, portanto, quando estamos aqui a tratar de um aumento de exposição num cliente, e como podemos ver, neste caso, a Golden Cotton, portanto, esta empresa tem aqui um valor de exposição atual de 6.000 euros e no meu ERP já está com um plafond de 5.000 euros. E já sabemos que há acesso o limite de crédito calculado hoje foi de 22.000 euros. Portanto, muito provavelmente esta operação é de aprovar e a ação a criar é um aumento do plafond no ERP. Portanto, como poderíamos prever, temos aqui a aprovação sugerida pela Accessa. Posso analisar desde logo estes dados, portanto, perceber qual é o risco do cliente, validar que ele me paga bem, portanto, já é um indicador que me vai facilitar a minha decisão, perceber que ele paga bem também aos restantes players do mercado. Tem aqui um histórico integrado sobre todo o comportamento deste devedor perante mim, todas as vendas que já foram efetuadas sobre o mesmo e, mais uma vez, o resumo financeiro. Portanto, se eu acedesse aqui à informação deste cliente, e até posso fazê-lo desde logo da área comercial, teria aqui um relatório, este relatório simplificado transforma-se de um relatório de 3 páginas para 6 páginas, porque vai incluir aqui a evolução dos meus indicadores. Eu não sei há quanto tempo tenho aquele cliente quanto histórico é que eu tenho carregado aquele cliente, mas vai-me integrar aqui o histórico. E isto facilita-me também para perceber este próprio limite de crédito de 22.000 euros que me está a ser sugerido, se já é um limite de crédito que é muito recente, ou se é um limite de crédito que tem vindo a ser muito estável ao longo do tempo. E vamos poder observar isto no relatório simplificado. Portanto, só mais um bocadinho. Ela carregar a minha configuração pessoal. E depois poderemos ver toda esta componente analítica. Portanto, mais uma vez, temos aqui os nossos indicadores. A diferença é que tenho o meu limite de crédito e já consigo perceber qual é a capacidade que eu posso incrementar este mesmo limite de crédito. E aqui já temos aqui uma evolução do risco. Percebemos que o risco tem sido estável nestes últimos 3 meses. No último ano, podemos aqui observar toda a evolução dos meus indicadores. O próprio limite de crédito estava aqui a 15.000 euros até agosto e subiu a partir de setembro, entre agosto e setembro, subiu para os 22.000 euros. Não sei se é sempre 22.000 euros, é sempre 22.000 euros. E posso também observar o ICP. Ele tem tido também um ICP muito estável ao longo destes anos todos. Posso analisar aqui a capacidade da exposição máxima. Como eu só tinha um limite de crédito de 5.000 euros no meu ERP, a exposição apenas pontualmente ultrapassou esses limites e as compensações aqui, que também posso observar. Portanto, tenho aqui todo um conjunto de dados, mais agora detalhados, sobre este cliente. E todos estes dados contribuem para o cálculo dos indicadores. O que é que isto significa? Significa que
Mesmo que eu não tivesse dados financeiros sobre este cliente, teria sempre os meus indicadores. E este será talvez um exemplo que irei mostrar a seguir, só para validarem. Portanto, como podem ver, ao fazer esta análise, consigo perceber que tem tido, que este limite de crédito de 22 mil euros tem sido estável nos últimos 3 meses. Tenho aqui aspectos positivos, tenho aqui todos estes dados para tomar uma decisão. E neste caso, voltando aqui, mantendo-nos aqui no user comercial, se o comercial tivesse poderes para aprovar, e neste caso também tem, poderia ele confirmar esta aprovação. Se caso não tivesse, não teria esta opção e teria que pedir novamente uma revisão a um utilizador que seja superior. E estes workflows também podem ser criados de forma automática, ou seja, automaticamente o próprio pedido valida este escalão e não passa pelo comercial, vai diretamente ao utilizador. Portanto, isto é apenas para vos mostrar aqui esta componente. Agora vamos analisar, e tenho aqui mais de 4 minutos, e queria aqui analisar de uma forma rápida uma empresa nas quais eu não tenho contas. Muitas vezes as empresas onde nós não temos contas também temos aqui alguma dificuldade de análise. Portanto, tenho aqui, eu sei de cor que na minha carteira tenho uma empresa sem contas, já me relaciono com ela há vários anos e poderia aqui solicitar uma aprovação, aceder à ficha desta mesma empresa e avaliar realmente qual é o atual estado desta empresa e ver diretamente os meus registros. E é aqui fundamental, e isto apenas para terminar, quando estamos perante clientes deste universo, em que olhamos para o risco, é fundamental entendermos como é que se comporta aquela categoria de risco. Ou seja, se eu estiver com uma empresa de risco máximo e que tem um limite de crédito de 10 mil euros mesmo assim e que me continua a pagar, porque tem tido um comportamento bom, pode querer dizer que eu tenho tido ações sobre esse mesmo cliente ou também perceber qual é a exposição que eu tenho dentro da minha carteira atual sobre clientes com a mesma tipologia. E aqui posso me munir dos dashboards que me vão dar uma visão em tempo real sobre o estado da minha carteira. Portanto, aqui apenas para visualizar de uma forma muito simplificada, que eu poderia aqui, já tenho desde logo a minha dimensão de análise calculada pelo RIM. Este quadro não me está a carregar, mas posso desde logo ver em cada um destes RIMs, ou seja, cada um dos riscos que eu tenho com o cliente, como é que se comportam dentro da minha carteira estes mesmos devedores. E poderia aqui fazer um filtro, por exemplo, como é que se comportam os meus clientes de risco moderado. E fazer aqui como análise um valor da exposição e tentar perceber qual é o próprio valor que eu tenho em mora com estes clientes. Portanto, os dashboards são mapas dinâmicos que vão recalcular automaticamente todos estes dados e eu até aqui consigo perceber que o valor em mora em clientes de risco moderado subiu bastante neste mês. Portanto, isto é apenas uma análise. Posso fazer esta análise aqui comparativa. Tive também este pico em maio e também perceber em que números de clientes é que se encontram nesta capacidade. Para fazer uma análise mais aprofundada, basta-me clicar nestas arestas ou nestes links e fico com um drill down de toda esta informação que posso exportar para Excel ou trabalhá-la noutro formato. Portanto, assim, de uma forma sucinta, era isto que eu vos queria mostrar. Alguns casos práticos, que análises acessórias podemos fazer para tomar as nossas decisões, mas como puderam ver, e de uma forma mais simples, o próprio módulo de aprovação já me facilita a minha tarefa, porque já me dá uma recomendação, já tem em consideração os meus critérios e muitas vezes, 90% dos casos, consigo aprovar de forma direta todas as minhas aprovações. Portanto, da minha parte é tudo. Vou voltar aqui parar a partilha, voltar aqui ao Webinar Jam e não sei se existem algumas questões. Mário, temos aqui duas questões que nos colocaram, entretanto, no chat.
E são até 2 casos bastante concretos. Então, a primeira, dizemos que o nosso processo de aprovação supõe vários níveis de aprovação, nomeadamente para a casa-mãe. Em alguns casos, 2, 3 ou até 4 níveis de aprovação. Isto é possível através da plataforma? Sim, é possível. Portanto, conseguimos criar vários níveis de escalões de decisão. Podemos até colocar atas, inserir atas no momento do processo de decisão, quando necessita de ir à casa-mãe e precisamos de uma assinatura e de um conselho de administração a decidir um tipo de proposta. Aqui teremos um utilizador, o maior utilizador em termos dos escalões, em que será a representação de um comitê de crédito. Portanto, aqui podemos anexar uma ata para validar que aquela proposta foi realmente dada. Há aqui um detalhe: para casas-mães, mesmo estrangeiras, a plataforma é multilingue. O que significa que cada utilizador pode ver na sua língua atualmente temos em inglês, temos em espanhol, temos em português, e estamos também a trabalhar em mais versões de traduções, e nesse aspecto é totalmente compatível, sim. Ok, obrigada. Temos então outra questão, a segunda e última, de uma outra pessoa que nos refere que trabalhamos com workflows diferentes quando se trata de aprovações para empresas que já são clientes e empresas que não são clientes. E que isto também supõe interlocutores diferentes e níveis de aprovação diferentes. E a pergunta é se a plataforma também pode contemplar este tipo de cenários. Sim, totalmente. Aqui neste exemplo mostrei apenas um workflow, que se pode desdobrar em clientes novos e clientes atuais, mas podemos criar 2 workflows totalmente distintos, ou seja, um workflow que entra a partir de um certo canal e vai responder a umas regras totalmente diferentes, e outro workflow que trate um canal, por exemplo, neste caso, dos clientes atuais, em que os próprios utilizadores a enviarem informação são pessoas diferentes. Portanto, o que é possível é a personalização dos utilizadores e dos seus perfis. Um comercial de um canal X e que apresenta um cliente novo, no momento da submissão da proposta ou do pedido, irá diretamente entrar num workflow definido pela empresa. Portanto, sim, conseguimos responder nesse aspecto. Ok, Mário, eu vou-te só colocar mais uma questão. Nós temos recebido algumas durante a sessão, não vamos poder responder a todas aqui, vamos responder, aquilo que não ficar respondido aqui vai ser respondido por e-mail, mas entretanto temos aqui uma questão que me parece que é rápida e simples, então aproveito para te colocar já. Então, perguntamos se a plataforma permite a abertura da ficha de cliente e registro no ERP da empresa. Não permite. Permite, ou seja, fazer aqui a nossa plataforma não substitui um CRM. Portanto, ela não permite a abertura da ficha de um cliente. Contudo, para abrir um cliente, quando eu abro uma ficha de um cliente, preciso de uma autorização para vender a esse cliente a crédito, e isso já é uma resposta já positiva à pergunta, ou seja, estou no CRM, estou a abrir o meu cliente e agora quero saber quanto é que eu posso vender. Nesse momento, criamos web services que vão diretamente à plataforma e a plataforma pode devolver diretamente esse resultado que irá então permitir a abertura do cliente. Mas a abertura do cliente, pois, é sempre decidida dentro do CRM. Ou do ERP, neste caso. Neste caso, a pergunta era do ERP. Exatamente, do ERP, às vezes os CRMs do próprio ERP. Portanto, se é para uma aprovação diretamente, tudo o que a plataforma vai permitir é decisões. Portanto, ela vai dizer: este cliente, posso-lhe vender a crédito, sim ou não? E ela pode devolver essa resposta, sim. Essa resposta pode necessitar de ter uma intervenção humana, o tal escalão de decisão, e aí vai para o diretor ou para o responsável dessa área, devolve a informação e ao clicar no botão de aprovação,
volta a alimentar o ERP com essa decisão, através do web services. Portanto, é essa a resposta. Ok. Obrigada, Mário. Obrigada a todos os que estiveram aqui a assistir. Aproveito para relembrar que podem inscrever-se nas sessões seguintes, que são na terça e na quinta-feira da próxima semana, com mais 2 módulos da plataforma, neste caso o módulo de seguimentos na terça-feira e o módulo de cobranças na quinta. Podem fazer essa inscrição através do link que está associado ao chat. E as questões que ainda temos aqui que foram colocadas e que nós agradecemos serão respondidas ainda por e-mail. E muito obrigada. Obrigado a todos e um bom dia. Bom dia.